Alô para vocês que caíram aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos ao Podcast, o seu podcast de mitologia nórdica. Eu sou a Ela, Eu sou a Yara. E eu sou a Liza. e no segundo episódio da nossa jornada pela mitologia nórdica, nós vamos trazer para vocês o conto da morte do gigante Ymir e como ele se relaciona à cultura da época, e também vamos falar um pouco sobre a estrutura do conto mitológico em si. Ymir foi a primeira entidade viva e o gigante de gelo primordial da mitologia nórdica. Os deuses Aesir, liderados por Odin, derrotaram Ymir após uma batalha épica. Os gigantes de gelo, os Jotun, eles eram uma contraposição aos gigantes de fogo e eles eram inimigos dos Aesires e dos Vanires. E eles também eram raças diferentes dos humanos e dos deuses normais, assim como os anões. O sangue de Ymir matou quase toda a população de Gigante de Gelo, menos um casal que conseguiu fugir para Jotunheim e continuar o legado dos gigantes. A partir daí, o corpo de Ymir foi usado principalmente para formar Midgard, que é o reino onde se situou o mundo dos homens e os acontecimentos visíveis aos ouvintes dos contos nórdicos. Então, assim, Odin, principalmente, pegou o cabelo de Ymir e formou as árvores e toda a flora viva. Seu cérebro originou as nuvens e o visível céu diurno, enquanto usaram sua cabeça para sustentar o conjunto celeste que Midgard era. Porque Midgard não somente é a Terra, mas ele é também o conjunto da nossa dimensão existente. Faíscas do reino de Muspelheim, que é o reino do fogo, foram usadas para formar as estrelas e seu sangue formou rios e mares. A maior parte do seu corpo formou as montanhas, e os outros relevos, por fim, as sobrancelhas de Ymir. Elas foram usadas para fazer um muro de proteção para os humanos que habitariam em Midgard. Você é um marinheiro de primeira viagem na mitologia nórdica, assim como eu? Você deve estar se perguntando, mas que raios é um Midgard? Calma lá que a gente já te explica. Começando a contextualizar sobre os 9 reinos, vamos começar com Asgard, que é o principal e o mais importante, que a maioria dos eventos gira em torno, e é a morada de Odin e onde ficam os que foram para Valhalla. Valhalla é um salão em Asgard que guarda os mortos que morreram com honra em batalha, e é onde vivem os Aesir e onde se situam os banquetes dos deuses e onde eles bebem hidromel e comem com fartura. Eles encontram em evidência o Odin em si, por causa que ele é considerado o pai de todos, por ter formado Midgard e ajudado a construir outros reinos, mas os outros reinos se formaram a partir do vazio de onde Ymir surgiu, que era o Ginnungagap. E o segundo reino que eu vou citar é Vanaheim, o reino dos Vanir, onde metade dos guerreiros mortos em batalha que não iriam para Valhalla iriam para os campos de Folkang, que era governado pela deusa Freya. Em seguida, Helheim, que é o reino de Hel, morada dos mortos, que era descrita como um lugar extremamente frio e não era um lugar visto como positivo. Assim como dito no primeiro episódio, a descrição física desse lugar é a mesma de um exílio nórdico da vida real. E nisso você vê esse paralelismo da vida real com o nórdico para criar medo, para evitar desvios morais e ideológicos do povo nórdico. Niflheim é o reino da névoa, que faz fronteira com Helheim, e o Muspelheim, que formou o Ginnungagap, que era um reino do frio, da névoa e da névoa. Também era governado pela deusa Hel. Já o Muspelheim era um reino de fogo, em que habitavam os gigantes de fogo. É um reino perto de Niflheim, em que o vão entre eles formava o Ginnungagap. Elfheim é o reino dos elfos, da luz, e é domicílio dos Alfar, que constantemente entram em conflitos com os elfos escuros, que buscam a luz de Alfheim. Svartalfheim, por sua vez, é o reino dos elfos escuros, seres sobre-humanos. Ele é o mundo dos deuses subterrâneos. Nidavellir, também conhecido como os Campos Escuros, é a terra dos anões, que era uma raça específica diferente dos humanos. Os mitos nórdicos eram passados de forma oral de geração para geração, através de poemas e canções de guerra, contados por bardos e repentistas exaltando os feitos de seus guerreiros épicos e deuses. Esses contos eram entoados após batalhas e expedições bem-sucedidas, além de em rodas de histórias para crianças ou em grupos de poetas.
De contos da mitologia nórdica que influenciavam no cotidiano antigo, a seguir citaremos alguns exemplos, começando com hidromel, que era dito como a bebida favorita dos deuses, e que após as batalhas eram servidos em abundância, acompanhado também de comida em fartura, principalmente no reino de Asgard. E isso fazia o povo nórdico antigo ter uma cultura de longas festas com muita bebida e comida após vitórias importantes, assim como seus deuses. Os anões, originados de Nidavellir, eram conhecidos por suas forjas de armas e armaduras adornadas de runas, estas que tinham como propósito conceder bênçãos divinas a quem as usasse. Essas mesmas runas também eram entalhadas nos escudos, machados e armaduras de guerreiros, para que essas ditas bênçãos também lhes fossem concedidas durante as batalhas. As armaduras elas eram extremamente importantes, pois as batalhas eram muito valorizadas com os mortos em batalhas honrosas, dando um destino sublime para o contexto da época, e para Valhalla, o que incentivava os guerreiros a lutarem por seus valores. Já aqueles que não eram considerados dignos iam para Helheim ou Niflheim, que, como a gente disse antes, não era nada positivo. E também a crença de que Odin andava pelos mortais comumente na forma de um velho barbudo com um manto longo, um chapéu largo e um cajado, que buscava observar e aprender sobre a vivência dos humanos. Ele era descrito como alguém com sede de conhecimento e chegaria a extremos por isso. Por exemplo, em certas situações que ele chegou a colocar uma corda em seu pescoço e se pendurar na Yggdrasil para descobrir o quanto ele aguentaria. Ou então, quando ele sacrificou um olho dele para conseguir adquirir mais conhecimento. E então ele conseguiu espalhar a sua visão pelos corvos em Asgard e nos Nove Reinos. E nisso ele tem conhecimento sobre quase tudo nos Nove Reinos. E por fim, a mais comum influência entre as crenças era a de que as divindades causavam as mudanças climáticas e fenômenos naturais, trazendo um certo conforto para a mente de quem não entendia, com deuses como Thor e Snar, que são personificações do controle das tempestades e da neve, respectivamente. Nesse episódio, nós demos uma olhada em como tudo começou e falamos sobre como essas histórias e culturas se espalharam através do tempo, dando destaque para o canto do gigante Ymir e abrindo caminho pelos Nove Reinos. E com isso, nós concluímos mais um episódio do Podcast. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui e te esperamos no próximo episódio. Este episódio foi escrito e apresentado por Ela Vinhote, Yara Araújo e Laisa Beatriz, com edição de áudio de Ela Vinhote. As fontes utilizadas nesse episódio foram o Portal Brasil Escola e os livros Éden Prosa, Mitologia Nórdica e o Guia de Ouro da Mitologia.